Você já ouviu essa frase? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Bom, um cientista chamado Lavoisier testou essa frase. Na verdade, ele confirmou essa frase. O que significa isso, gente? Significa que na natureza não tem como a gente criar, perder, só como a gente transformar. Como que a gente pode ver isso no nosso dia a dia? Bom, vamos pensar o seguinte. Quando você acordou, então você estava dormindo, você acordou, se trocou, foi para a escola, foi no carro do seu pai ou na perua, chegou na escola. Olha quanta coisa aconteceu nesse tempo, nesse pouco tempo. Quando você estava dormindo, o seu organismo ele estava trabalhando, então ele estava transformando a energia que você consumiu na alimentação, na sua janta, certo? E ele estava guardando essa energia. Então, o seu organismo, ele transformou um tipo de energia que vem do alimento em outros tipos de energia, certo? Quando você acordou e colocou as suas roupas, você se movimentou. Então, aquela energia que veio da sua alimentação, aquela energia que foi guardada, ela foi transformada, parte dela, em energia motora, energia cinética, porque você começou a se movimentar, certo? Quando você entrou dentro do carro, quando seu pai ligou a chave do carro, ali, só naquele ligar a chave do carro, aconteceu várias transformações de energia, né? Então, ele teve que dar um arranque no motor, a energia do combustível, a energia química daquele combustível se transformou em uma energia elétrica. Quando você ligou o som, a energia elétrica está sendo transformada em energia sonora. Quando seu pai ligou o farol, aquela energia elétrica foi transformada em energia luminosa, energia térmica também. Então, as energias, elas não surgiram do nada, elas foram transformadas, certo? Então, nada se criou, nada se perdeu, tudo se transformou. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais nessa aula. Como eu acabei de dizer, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente vai focar em dois tipos de energias, ok? A gente vai excluir aí a energia térmica, energia luminosa, energia eletromagnética, enfim, quaisquer outros tipos de energias. Vamos focar na energia potencial e na energia cinética, certo? Então, você tem aí duas imagens, ok? Sempre partindo desse princípio de que não há perca nem criação e sim transformação, vamos imaginar essa primeira situação que é esse pêndulo, certo? Quando a gente imagina que você tem uma cordinha, um pêndulo e você está segurando esse pêndulo aqui, certo? Nesse momento que você está segurando ele, quando você solta ele adquire velocidade, certo? Toda vez que nós tivermos um movimento, nós vamos associar a esse movimento a energia cinética. Então, tem movimento, tem energia cinética. Não tem movimento, não tem energia cinética. Mas eu acabei de dizer que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Então, da onde veio essa energia cinética? Essa energia cinética precisa vir de algum lugar. Ela não pode ter sido criada, né? Então, ela veio de uma energia que a gente chama energia potencial. Essa energia potencial, ela é armazenada. Bom, a próxima imagem, a gente tem aí uma pista de skate, certo? E aí a gente vai pensar de novo nas duas formas aí de energia, certo? Energia potencial e energia cinética. Quando o skatista está lá no alto, né, dessa pista, se preparando para descer, qual é a energia que ele tem ali? Energia potencial. Essa energia potencial é um tipo de energia que é armazenada, certo? Quando ele começa o movimento, nós temos energia cinética, ou seja, essa energia potencial está sendo transformada em energia cinética. Depois, quando ele sobe, né, na rampa, a energia cinética foi transformada em energia potencial, certo? Então, a gente sempre vai ter, excluindo as energias que eu falei, né, eletromagnética, sonora, térmica, luminosa,
a gente vai trabalhar com esses dois tipos de energias e elas não vão se perder, elas vão ser transformadas. A gente pode também entender que nem sempre toda energia potencial vai ser transformada em energia cinética, certo? A gente pode ali ainda ter, por exemplo, quando esse skatista tá um pouco ali, ele desceu, tá ali no alto da rampa. Quando ele desceu um pouquinho, ele teve movimento, então energia cinética, mas ele ainda tem um pouco, uma parcela dessa energia potencial, certo? Pensando nisso, a gente pode também interpretar a montanha-russa, por exemplo. Quando você tá lá no Hop Hari, e aí o seu carrinho, vamos lá pensar naquela montanha que eu nunca lembro o nome dela, mas é a de madeira. Quando você está subindo o carrinho, né, a gente está tendo um movimento e energia cinética. Mas quanto mais... Por que a rampa, ela precisa ter uma altura muito grande ali? Uma altura muito grande, mas uma altura muito maior. Para que o seu carrinho, ele tenha maior energia potencial, certo? Quanto maior a altura, quando a gente está pensando em posição, quanto maior a altura, maior a energia potencial. Por quê? Será? Bom, imagina que você tem dois tipos de rampa. Você tem uma rampa com uma altura menor e uma rampa com altura maior. Qual dos dois objetos, quando eles forem largados ou lançados, vai ter maior velocidade? O que está numa rampa maior, certo? Por quê? Porque tem uma energia armazenada maior, certo? Então, por isso que o carrinho, quando ele sobe, ele precisa de uma altura muito ali elevada. E aí, ali, ele consegue transformar aquela... Quando ele é solto, certo? Você destrava ali o cara lá da maquininha. Destrava, você adquire uma energia cinética suficiente para você conseguir, por exemplo, se você tiver um looping, certo? Uma energia suficiente para você conseguir dar aquele looping, certo? Bom, agora que a gente já pensou um pouco sobre a conservação da energia, você vai praticar esse conceito num simulador no FET. Bom, pega a sua câmera, mira aí no QR Code que está na ficha 3, ok, do seu material, e ele vai te levar para o FET, que é um simulador em física, em química, em matemática, em biologia, muito interessante. A gente já, inclusive, usou esse simulador nas nossas aulas presenciais. Certo, lá você vai ter três janelinhas, uma que está escrito intro, outra atrito e outra parque. Você vai lendo os exercícios aí da ficha 3 e vai recebendo ali as orientações. A ideia é você praticar, né, e conseguir responder as questões, certo? Então você ter ali uma ideia de como que acontece, né, qual é a dinâmica entre essas energias, potencial, cinética, esse conceito de não há perca, não há criação, há sim uma transformação, certo? E a gente se vê na nossa próxima aula.